aqui com a famosa atriz, como ela é conhecida no Instagram, ou fracassada atriz, Letícia Silva. A Letícia, ela é tudo. Ela é atriz, pagodeira, arte educadora, marxista. Me ajuda, Letícia, que a lista é grande. Ai, sou bailarina, sou escritora. Ela tem podcast, tá com uma peça também, além dessas É, duas outras contas no Instagram, uma que é uma curadoria de memes, né? E outra que é isso. a conta pessoal dela. Eu conheci Uhum. a Letícia através dessa primeira conta, que é a Fracassada Atriz. Queria que você me contasse um pouco de como surgiu essa conta. Bom, essa conta, ela surgiu bastante no improviso, viu, Lau? Ela, na verdade, eu lembro que em 2018 eu tinha surgido com famosa atriz, que a proposta era ser uma famosa atriz que não é famosa. Uhum. E aí eu lembro que estava tudo dando errado na minha vida. Eu falei assim, eu vou ser a fracassada atriz. E aí aconteceu um monte de coisa boa, assim, eu consegui trabalho e tal, mas todo mundo ficava, ai, não acho certo você, sua conta pessoal, sabe? Você ser a fracassada atriz, volta a ser famosa atriz, né? A gente que é artista tem muito amigo astrólogo, tarólogo, Sim, numerólogo, e todo sim. mundo, não coloque fracassada atriz na sua vida, porque isso vai atrair. Eu falei, ai, meu Deus do céu, nem sei se eu acredito muito nisso, né? Mas melhor não arriscar. Sim. Daí eu voltei a ser, eu voltei minha conta pessoal para Famosa Atriz e guardei o Fracassada Atriz. Eu falei, esse nome é bom, me deu uma sorte, eu não sei o que vai ser, mas eu vou guardar, né? Porque também vai que alguém pega, sei lá, eu quero Sim. ficar com esse nome, né? Daí, quando foi no final do ano passado, de 2019, né? Bem no finalzinho mesmo, assim, tipo, Natal, eu falei assim, vou postar umas besteiras, tipo, sabe assim? Porque eu lembro que na minha conta pessoal, no Famosa, meus stories tinham uma época que tinha uma coisa que eu postava muito meme, assim, pegava umas coisas. E aí eu falei assim, vou postar os meus, assim, vou falar, sabe, meio da vida artística e é isso aí. E aí eu comecei a fazer isso entre classe teatral paulistana, primeiro entre muitos meus amigos, assim, sabe? Tinha 35 pessoas, eram meus melhores amigos que seguiam, assim. E a gente fazia piada entre a gente, assim, eu falei assim, sei lá, quando você vai para a escola de arte dramática, né? Sim. Quando você vai para o Teatro Macunaíma. Enfim, a gente brincando. E aí teve uma hora que ficou bastante característico essa questão da legenda, né? Então eu comecei a dar legendas para imagens que já existiam. Eu falei, que ótimo, esse vai ser o meu trabalho. Eu vou criar legendas, porque aí eu já não sofro com direito de imagem, porque eu não estou querendo roubar a imagem de ninguém. Uhum. E eu também tenho um processo de criação de escrita, né? De ressignificação de imagens, de simbólica, é uma coisa que eu gosto muito de estudar. E aí, enfim, aí eu imagina, no carnaval, foi fevereiro, eu tava comemorando com as minhas amigas, porque eu também sou, eu também toco percussão. Gente, ela E é eu toco tudo. eu toco num Pluralidade bloco em de pessoa. carnaval e já trabalhei no aeroporto também, enfim. Olha só. E aí, enfim, eu fui pro meu bloco de carnaval, no ensaio, tocar, né? Eu cheguei para minhas amigas, eu falei, gente, vocês não têm noção. Fracassada Atriz tá com 700 pessoas. Tipo, da onde esse povo Surgiu, veio, né? né? Da onde veio essas 700 pessoas seguindo essa conta? Nossa, que esquisito. Mas tudo meio classe teatral paulistana, estudante de teatro de São Paulo. Daí foi espalhando. Eu falei assim, vou tentar não fazer tão focado em São Paulo, vou começar mais ser universal. Aham. Aí foi chocante, assim, porque começou a crescer muito rápido. Quando eu fui ver, tipo, já faz um tempo isso, hein? Eu fiz uma pesquisa. Gente, de que estado vocês são? Todos do Brasil, assim. Brasil. Tem seguidor do Brasil todo, até de fora do Brasil, tipo, brasileiro morando fora. Eu acho E que aí é muito legal, assim, porque muito. espalhou, né? E eu confesso
que eu ainda não sou uma pessoa de tipo, ai, pois é, Laura, ai, aconteceu. Não, tipo, às vezes eu tento ficar pé no chão, sabe? Sim. Do tipo, não, tá bom, é meu trabalho e eu tô continuando trabalhando até isso não fazer mais sentido. Porque a Fracassada Aham. não é um projeto que eu falo, Lau, quando eu chegar num milhão. Não, é tipo, se no final Aham. do ano eu tiver de saco cheio, eu vou parar e Sim. tá tudo bem, sabe? Ele é um Super. projeto artístico. Ele não é uma coisa para me dar fama, dinheiro, etc. Se der, Ok. ok, mas se der, se quiserem pagar meu aluguel, tá tudo show. Fazer umas Mas parcerias. tipo, sabe, que dê um retorno nesse sentido da criação, isso seria muito legal. Com certeza. Mas também requer muito trabalho, né? Eu subestimei Muito. a internet um pouco, eu Muito. confesso. Isso é o que eu fiquei mais impressionada, porque no começo, quando eu conheci a página, eu me identifiquei muito como artista. Eu olhava e falava, gente, não sou só eu que penso assim. Não, não, não é possível. E até a minha mãe, porque minha mãe é muito envolvida, apesar de não ser artista, por ser mãe de artista, ela é muito envolvida nesse meio. E ela começou a acompanhar, ela rachava o bico, ela adorava. Mas tinha alguns posts, tem alguns posts que eles são muito reflexivos, né? Que eu olho e falo, Uhum. obrigada por trazer isso, porque tem muita gente ali que não é só artista que acompanha, né? Tem muita Muita. gente que me segue, que também segue o seu perfil, e Uhum. que faz as pessoas abrirem o olhar delas para algumas questões que nós artistas vivenciamos, como o que é ser um artista na prática, porque tem gente que acha que é um mundo glamouroso, tem gente que acha que é o oposto, então eu acho que trouxe essa visão muito forte para isso, né? Eu recebi até mensagens esses dias, eu postei, né, agradecendo os seguidores, né, porque para mim 14 mil é muita gente, eu sou uma atriz de Uhum, teatro, né, lá, então assim, não sim, foi não foram duas vezes que eu fiz peça para duas pessoas, foram muitas, né, muito. isso é uma realidade muito comum da nossa profissão, né, e Uhum. aí ver um trabalho para 14 mil pessoas é uma coisa que eu já, sabe assim, quantos teatros eu não lotei, é uma Com coisa certeza. muito, que eu não contava, não fiz assim pensando de não, acho que eu chego. Não. Imagina, quando tava chegando nos 10 mil, eu falei, gente, mas tudo isso, assim, 10 mil pessoas. E eu acho o mais legal, Lau, é que isso que você falou, tem pessoas que eu fico amiga, né? Porque eu tenho a minha participação não é só de criação, mas de diálogo, de Aham. interação também com o público, né? Para mim é importante isso, né? Estabelecer diálogo. Só quando é uma coisa muito extrema, tipo, sei lá, alguém que gosta muito do Bolsonaro, ou enfim, aí eu não vou Deus discutir, me porque free. nossas visões de mundo nossos projetos de mundo são antagonistas, então Sim. não tem porquê a gente vai ficar lá com a espada tuchê e não vai chegar em lugar nenhum. Aham. Mas eu quero conversar com os meus, unir os meus, fazer com que as pessoas riem um pouco e sejam um pouco menos tristes com as nossas realidades que não são fáceis no Brasil, né? E Uhum. eu vejo que tem muita gente que, tipo assim, olha, Lê, ou fraca, né? Fraca, eu sou Praga administradora de Lovers. Praga Lovers. Fraca, eu sou administrador de empresas, mas um dia eu caí aqui, eu te acho super engraçado, eu consigo rir de tudo, tipo, não é apesar de ser uma realidade que eu não vivo, você consegue colocar de uma maneira que eu entenda, então eu tô aqui, sabe? E várias profissões, tipo agente de turismo, médicos, tem de todo um De pouco, assim, tudo. e uma pessoa colocou exatamente isso que você falou, ele falou, olha, Fraca, eu queria te agradecer porque eu sou de um ramo completamente diferente, mas eu tô ficando na página porque eu consigo entender melhor as condições nas quais vocês têm que trabalhar no Brasil, né? Porque Sim. é isso. Tem gente que vive no glamour? Tem, mas isso envolve uma estrutura muito complexa de poder e de concessões às quais a maior parte da população não tem acesso, Nossa, com certeza. né? Inclusive, tem um post que você fez, assim, que foi muito forte para mim, porque era uma visão que eu não tinha muito conhecimento sobre a oportunidade que pessoas têm. Você também traz a questão de pessoas que são fora do padrão, que já é Sim. um problema gigante no mundo artístico, e às vezes uma pessoa que tem mais seguidores vai ser quem vai receber, mesmo a pessoa não tendo experiência nenhuma.
E eu falei, gente, obrigada, porque quantas vezes a gente não vê uma coisa assim, mas não tem cachê teste, eu quero pessoas comuns e não atores. Eu fico, meu Deus, o que tá acontecendo? Porque na verdade é uma lógica até relativamente simples de se compreender, sabe, Lau? De uma precarização extrema da nossa profissão. Que não significa que pessoas que não tenham tido uma bagagem artística não possam entrar em contato com a arte, não possam querer aprender, trabalhar com a arte em qualquer fase da vida, né? Na verdade, não é isso. Eu, por exemplo, pessoalmente falando, sou uma pessoa que eu defendo ferrenhamente a democratização da arte. Eu quero que mais gente faça, eu quero que mais gente se envolva, eu quero que mais gente possa se descobrir artista desde sempre, ou no, sei lá, quando já tiver feito de tudo na vida, sabe? Mas o que a gente está debatendo não é isso. Para mim não interessa se uma pessoa muito legal e carismática na internet é uma boa amiga, é uma boa, sabe, pessoa, mas discutir o porquê que uma pessoa dessa, sem formação, é pensada antes de uma pessoa que vende balas no trem e vai estudar para uma formação de ator à noite. É esse o meu debate. Por que que as oportunidades vão sempre para as mesmas pessoas? A gente sabe a resposta, não é que a gente não sabe. A gente sabe, mas a gente precisa perguntar mais e a gente precisa perguntar para aqueles que têm o poder de dar os empregos. Sim. Do porquê. Por quê? Claro, é um mercado, né? A gente vive num sistema capitalista que exige a mercantilização de absolutamente tudo para que ela exista. Então a gente entende que a nossa força de trabalho como artista também vai passar por esse processo. No entanto, nós como pessoas que atuamos nessa área, que vivemos, que consumimos arte, a gente precisa se questionar. Por quê? Porque a gente interfere no simbólico de uma nação. Né? Então, quando a gente liga uma televisão e tem um elenco predominantemente branco, nós estamos interferindo no simbólico de uma nação. Nós estamos ali com um ibope de, sei lá, 40 pontos, que eu nem sei quanta gente isso significa, eu só sei que é muita gente, e você está mostrando que o médico, o açougueiro, a pessoa que arruma briga, a mocinha, a vilã, são brancos. Você está mostrando e querendo que uma população compre uma realidade como dela, sendo que não é dela. Não é. Não pode ser dela. Porque não tem ali as pessoas negras, não tem as pessoas indígenas, não tem as pessoas com deficiência, não tem as pessoas gordas, não tem as pessoas LGBTs. Então não é Brasil. Isso não é o Brasil. Não é real. Não é real. Então por que que a gente está comprando? Por que que é tão caro? Por que que essas pessoas detêm todo o poder? Não acho que a gente também tenha solução, porque é lutar contra uma coisa muito poderosa que individualmente a gente não tem o poder, né? Eu não tô te falando aqui essas coisas como se tipo, Letícia, mas se te oferecerem um trabalho você não vai? Obviamente eu vou. Obviamente, quero muito, porque trabalho nisso. Então, para mim, seria uma honra poder trabalhar, né, nesses outros veículos de arte, porque também é arte. A gente pode deixar para os... Né? Exatamente. A gente pode, tipo, inclusive, sei lá, deixar para os acadêmicos decidirem o que é ou não arte. Mas a gente não pode dizer que não mexe com a sensibilidade do humano, né? Então, assim, para mim seria muito legal fazer, mas a gente precisa debater o como isso está fazendo. E isso vai se estendendo em várias camadas, desde o mais poderoso ao menos, que são, sei lá, editais de cultura, sabe? Que você vai pegando, sei lá, do bairro, depois do município, depois do estado, depois do país. E você vai ver que essa lógica também é aplicada aí. Sim. Então, é muito complicado. Por que que eu, por exemplo, posso não gostar de determinada linguagem do teatro? Isso não justifica que determinada... Isso não corrobora para, tipo, eu não gosto de, sei lá... Eu vou dar um exemplo que não é a realidade, tá? Porque eu gosto, mas se eu falasse assim, eu não gosto de teatro musical, Laura. Mas isso é uma opinião, isso não significa que, tipo, então eles não deveriam ter verba para fazer. Não, eu acho que tem que ter.
é uma manifestação artística de outra ordem. Mas a gente precisa debater por que um teatro musical ganha, sei lá, 3 milhões para poder ser feito e por que um edital de cultura é 15 mil reais para um espetáculo no Capão Redondo. A gente precisa discutir isso, sabe? Porque a gente centraliza as produções, a gente acaba centralizando o que se discute em cena e isso tudo vai predominando no nosso simbólico e isso vai corroborando para que as formas de opressão existentes na nossa sociedade se potencializem, né? Então, esse é o perigo. E é justamente aí que a gente entra como artista, porque a gente quer fissurar as opressões, a gente quer quebrar as coisas. Não porque, tipo, a gente quer o fim de tudo. Não, é porque a gente acredita que a experiência da vida pode ser melhor. Melhor no sentido de mais aproveitada, melhor aproveitada, né? Vendo um pouco das suas redes, a forma como você faz a gestão delas, os posicionamentos que você traz, eu te stalkeei tudo, até no Facebook, uma capa que eu achei interessantíssima, que é tudo é arte e tudo é político. Porque Sim. quantas vezes eu não escuto, assim, até amigos artistas falarem, mas não acho que seja cabível você misturar arte com política. Mas você precisa da política para a arte existir, você precisa desses meios para acontecerem, né? O que você acha assim que é a sua função como artista, tendo as suas redes, com essa gestão? Qual é a sua função social? O que eu acredito hoje que pode ser completamente diferente daqui 15 anos e que foi muito diferente do que eu pensava há 5 anos, porque eu também acredito que o artista é uma pessoa que muda frente àquilo que é posto, né? Uhum. Então, assim, para mim hoje, Lau, a minha função é a democratização profunda da arte. Então, eu vou lutar para que isso seja não só um direito, não só um entretenimento, um lazer, mas um exercício da cidadania. Para mim, não existe arte sem política. Ela nada é sem a política, porque vivemos em sociedade. Claro, nós temos vinculado a palavra política muitas questões, né? Para quem mora no Brasil, você escuta a palavra política, você já faz, Uhum. porque parece que, né, já vem essa bagagem do que está acontecendo, que não é pouco, que desanima a gente, que dilacera a gente, que mata pessoas que são próximas. Então, assim, que não é pouco. Então, quando a gente escuta a palavra política, a gente já dá um frio na espinha, sabe? De, ai, que saco, teatro político. É. Mas como que por exemplo, eu, uma mulher gorda, quando eu entro em cena, eu não tenho como falar que o meu corpo não é político. Uhum. Que eu estando num palco, num Brasil 2020, com o meu corpo sendo da comunidade LGBT, como que eu posso falar que isso não é político? Eu posso estar cantando uma música da Maria Bethânia e ainda assim será político, essencialmente. Mas eu discordo. Tudo bem, pode discordar aí na sua casa. Para mim, a arte é essencialmente política. E fazer arte é um exercício, sobretudo, de cidadania. Entende? Porque é isso que vai construir um ser humano na sociedade. A sensibilidade, a habilidade dele de assimilar, deles, de assimilar o que o mundo está te dando, né? E de poder criar uma experiência mental, física, emocional, psicológica que engrandeça esse ser humano. Não tem ninguém no mundo que está fazendo arte que não seja política, porque existir no mundo, em sociedade, é político. Então, assim, né, não faz muito sentido para mim. Você pode não querer fazer uma peça sobre o Bolsonaro, eu também não quero e jamais farei, mas você não tem como dizer que você ocupar um espaço, principalmente na nossa sociedade brasileira, que é renegado, que é precarizado, que é desmantelado, que é sucateado, que você insistir naquilo com o seu coletivo de pessoas, de artistas, aquilo vai ser político. Por isso que também nós, artistas, estamos ali lutando para condições melhores de moradia, condições melhores no sistema público de saúde, no sistema público de transporte, no sistema público que dê oportunidades para as pessoas terem acesso às questões, como se diz, as questões básicas da dignidade. A gente
está falando de dignidade, a gente não está falando de luxo, né? Seria muito legal se todos os artistas fossem luxuosos e pudessem pagar seus aluguéis tranquilos e pudessem andar nas ruas com seus amores sem ninguém fazer nada, que pudessem andar na rua sendo uma pessoa negra, uma pessoa com deficiência, uma pessoa indígena e ninguém fizesse nada. É para isso que a gente está lutando e é para isso que a gente entra em cena. Para finalizar, eu queria te propor uma brincadeira. Tá. Como a fracassada atriz, o seu alter ego, responderia a 7 frases que os atores já estão assim cansados de ouvir. Pode ser? Tá, como fracassada atriz, hein, público? Não vamos ficar confundindo que a Letícia disse isso. Não, fracassada atriz. É uma outra personagem, não sou eu, tá bom? Primeira, mas esse beijo técnico foi técnico mesmo? Foi porque eu tenho nojo desse ator. Você é atriz? O que você faz? Nada. Mas você não ganha dinheiro? O que você faz para ganhar dinheiro? Na verdade, ultimamente eu tenho dançado num restaurante italiano entregando pratos de massa. Então, não vai ter cachê-teste. Ah, não? Então você também não vai ter o dia de amanhã. A gente te liga, tá? Ai, morra muitas vezes, morra. Acho que pegou fundo essa. Ator, atriz, é tudo vagabundo. Nossa, é muito verdade. A gente é muito vagabundo. Você sabia que no primeiro mês que você entra na faculdade, te obrigam a tirar a roupa e sair na calçada pedindo dinheiro? E mesmo assim, a gente não consegue ficar tão rica quanto o Flávio Bolsonaro. Quando é que eu vou te ver na Globo? Não sei, você é o quê? Você é arquiteto? Quando que você vai reformular o Planalto de Brasília? Ah, você é administrador de empresas? Quando que você vai trabalhar na Google? Ah, você é médico. Entendi. Então, você já separou gêmeas siamesas? Ah, entendi. Não, você é professor de educação física. Ah, entendi. Então, você é o personal trainer da Beyoncé. Ah, não! Ah, eu achei que dava, achei que era parecido, achei que era fácil. Letícia, foi um intenso. Tô muito feliz. Eu também, adorei. Eu que te agradeço, Lau. Muito obrigada por me convidar. Acompanhe as redes da Letícia, @fracassadatriz, @famosaatriz, @116gramas, @o podcast. Ah, vem ser feliz aqui fora. O que não falta, essa menina é tudo, uma pluralidade em pessoa. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, obrigada.